Então vamos lá, para a gente começar, me fala seu nome, onde você se formou, sua cidade e também sobre as suas aprovações. Tá bom. Então, bom, meu nome é Cecília Galvão, eu tenho 24 anos, sou formada em engenharia de produção pelo Instituto Mauá de Tecnologia e eu moro em São Paulo, né? São Paulo capital mesmo, e eu recebi 3 aprovações, né? Eu fui aprovada no processo da Sagoban para a área de indústria, eu também fui aprovada no Itaú Negócios Atacados, e eu fui aprovada também no trainee da Alpargatas, então para a área industrial também. E aí desses 3 processos eu decidi pela Alpargatas. Que demais. E você já vinha já se preparando há um tempo para o trainee? Como que estava? Você estava se preparando sozinha? No começo, eu comecei bem sozinha, então eu comecei a prestar os processos seletivos no final do ano passado, né, no segundo semestre de 2020, que era quando eu ia me formar, então aí eu já comecei a conhecer esse mundo, e foi aí que eu descobri como, né, como que funcionava esse processo de trainee, que até então eu não tinha ideia de como era, então eu fui entender que tinha várias etapas, que tinha teste, dinâmica, painel, entrevista, e aí eu tentei por um tempo sozinha, mas eu não conseguia nem avançar, assim, da fase dos testes, da fase de fit cultural, eu acabava sempre já sendo eliminada logo no começo, assim. Então, depois de um tempo, eu decidi que eu precisava, né, eu queria muito ser trainee e eu não estava conseguindo isso de um jeito sozinha, então eu fui buscar, né, através da Seja, fazer o curso de preparação individual, então eu tive a Thaís como minha coach, e foi muito bom, assim, eu gostei muito de ter feito, acho que valeu muito a pena, assim, eu percebo uma diferença muito grande de quando eu fazia sozinha o processos, e que até cheguei a fazer uma ou outra dinâmica, mas nunca passei disso, e depois quando eu fiz, né, toda a preparação, que eu fiz aí mais ou menos no primeiro semestre de 2021, e quando eu fui para os processos no segundo semestre de 2021, eu comecei a avançar em vários, assim, eu fiz várias dinâmicas, vários painéis, cheguei a fazer 5 entrevistas finais, então foram, tipo, me ajudou muito essa preparação individual. Que bacana. E você comentou que você conseguiu notar uma diferença, né? Quando você pensa assim nessa diferença, né? O que que você mais notava assim? Como que você se sentia quando você se preparava sozinha? E aí depois o que que você percebeu assim que foi assim de mudança mais discrepante? Eu acho que, bom, primeiro foi a questão de aprender a lidar com o nervosismo, então eu acho que depois, a partir do momento que eu sabia como contar a minha história e acreditava na minha história, o que demorou muito para acontecer, eu comecei realmente a melhorar, assim, e também foi treino, assim, então com a Thaís a gente fez treino de entrevista e aí ela deu algumas perguntas que normalmente fazem, e aí ela falou: "Você sempre que você começa bem, mas aí você se perde na resposta e não conclui". Então, principalmente, acho que para as etapas de entrevista, assim, o que fez muita, muita diferença foi exatamente eu conseguir estruturar uma resposta com começo, meio e fim, tipo, concluir e ser bem objetiva, tipo, respondendo o que o que eles estavam, os, né, coordenadores e editores estavam perguntando mesmo, assim. E também, o autoconhecimento, assim, acho que isso também fez bastante diferença. Porque antes eu realmente, tipo, eu ouvia as histórias dos outros e sempre achava que a história dos outros era muito melhor do que a minha. Tipo, eu não acreditava, assim, que as minhas experiências, a minha vida pessoal tivesse tantas coisas positivas e que podia fazer a diferença, né, nos processos. E aí, com a Thaís, eu percebi que sim. E também meu pitch antes era totalmente, tipo, falando do meu currículo, e aí eu comecei a trazer outros pontos, né, sobre a minha história, sobre quem sou eu de verdade, sempre tentar relacionar, tipo, a minha pessoa com né, a empresa, com os valores da empresa. Então isso também fez muita diferença, assim, acho que foram esses os pontos que me fizeram ser aprovada nesses 3 trainees. Bacana, legal. E se você tivesse assim alguma história que te marcou durante a preparação individual, né? Qual que seria essa história? Ah, uma história? Ai, agora eu não sei, assim, mas, eu acho que o que fez bastante, assim, diferença, eu lembro quando eu passei no primeiro painel, assim, né, eu já estava fazendo, né, a preparação individual com a Thaís,
e eu passei para um primeiro painel que eu ia fazer, e eu fiquei, tipo, muito feliz, assim, porque eu nunca tinha chegado, né, nessa fase da etapa. E eu falei para Thaís: "Thaís", e a gente ainda na preparação individual não tinha chegado nessa parte do painel. Ela falou: "Neo, então vamos fazer, tipo, dar uma mudada um pouco, né, adaptar um pouco essa preparação individual, para você chegar nessa parte do painel um pouquinho mais preparada". Então, eu gostei muito disso, assim, de não ser uma coisa fixada. Então, os coaches, eles acabam adaptando para o seu momento. Então, eu estava no momento de painel e também um pouco de entrevista. Então, a Thaís me ajudou muito, assim, a gente praticou o painel, a gente usou o case que eles me deram mesmo, né, para fazer a pré-tarefa. Então, eu fiz a pré-tarefa, apresentei para ela e fui alterando tudo que ela foi falando para alterar. E isso até depois eu cheguei também na fase final desse processo, mas aí naquele momento eu não cheguei a passar ainda. Entendi. E quando você estava pensando, né, em fechar a preparação, qual que foi, assim, o maior motivo, assim, para você fechar, né? O que te motivou a fechar essa preparação individual? Foi, assim, alguma negativa ou foi alguma coisa que você foi percebendo em você mesmo? Eu acho que foram 2 pontos. A primeira realmente foi a frustração, porque eu já estava ali há 5, 6 meses tentando, né, participar, tentando processos seletivos, e eu tinha feito de todas as empresas que eu tinha me inscrito, que foram várias, eu tinha passado para 2 dinâmicas, assim. Então, foi realmente a frustração de receber vários nãos, tipo, infinitos nãos, assim. Então, tipo, eu percebi que eu sozinha, sabe, assim, quando você já, tá, eu não sei mais o que eu posso fazer, tipo, eu sozinha eu não consigo. Então, eu fui atrás e eu já conhecia, né, um pouco da Seja, eu já tinha visto já quando eu comecei a pesquisar sobre trainee, e aí eu percebi que ela já era, tipo, um curso preparatório que tem referência, né, que várias pessoas que fazem acabam sendo aprovados em trainee. Então, assim, acho que esse foi outro ponto que eu escolhi pela Seja e não por outra empresa que também oferece os cursos para trainee. Bacana. E você disse que já conhecia, né, a gente, né? Como que foi essa questão desse contato? Foi via rede social ou foi algum evento que você assistiu, tipo um Movimento Seja, Desafio da Formação? Como que foi esse contato para você? Na verdade, o primeiro contato com a Seja foi através do Google mesmo. Então, ali, sempre que você pesquisa trainee, a Seja está ali no meio das opções de página. E aí eu comecei a ter esse contato. Então, eles sempre colocam, né, quais os treinistas estão abertos. Então, era tipo, eu usava até a lista deles para acompanhar quais treinistas estavam abertos, quando fechavam os processos. E também porque, tipo, eu vi que tinha já outros cursos, né? Não, eu podia fechar cursos individuais, como de lógica, ou só talvez só de dinâmica, só de entrevista. Então, aí eu fui tendo esse contato, aí eu comecei a seguir, né, no LinkedIn, seguir no Instagram, e aí eu fui, né, me aproximando cada vez mais dessa empresa. Entendi. E você comentou aí sobre o curso de lógica. Você chegou a fazer também ó, a parte de lógica ou só foi a preparação individual? Não, eu quando eu fechei na preparação individual, ganhei também para fazer o curso de lógica, e aí Uhum. então eu cheguei a fazer. Eu confesso que eu assisti mais as aulas teóricas, né, e que ele fazia um ou outro exercício, mas depois tinha tipo várias listas de exercício que eu fiz uma parte, mas não fiz tudo, porque eu sentia que o meu maior problema não era nos testes de lógica, assim, eu, né, por ter feito engenharia, por eu sempre ter gostado de exercícios de lógica, assim, desde pequena eu gostava de resolver, eu acho que eu já tinha uma facilidade nessa parte. Então, teste de lógica, teste de inglês, para mim eu acho que não eram os maiores problemas, eu acho que era mais entender o meu perfil e entender o que a empresa queria, assim. Então, normalmente, onde eu acabava caindo fora na parte dos testes era na parte de fit cultural. Ah, tá. Então era mais uma questão assim, tipo, de entendimento de perfil, do autoconhecimento, né? Isso, Tá. exatamente. E tem alguma, assim, como posso dizer, algum resultado seu, né? Algum aprendizado que você conseguiu colocar da preparação individual dentro de um processo? Então, por exemplo, eu estava ali na consultoria com a Thaís, e aí ela me deu uma dica e eu apliquei no processo e isso deu certo? É, eu, eu tenho um lado da minha história que é voltado para o lado do esporte, né? Então, eu já fui atleta de esgrima. E a Thaís sempre, tipo, adorou essa parte da minha história. Ela falou: Meu, você tem muita coisa para
para contar em relação a isso, tipo, de você ter conseguido conciliar a faculdade, o estágio, as competições. E eu, antigamente, tipo, nunca nem, assim, quase falava da esgrima, assim. Então, foi uma dica que, a partir do momento que, tipo, eu entendi que realmente podia fazer a diferença, eu comecei a sempre falar. E, principalmente, quando eles falavam daqueles pitch de 1 minuto que você tem que focar em um ponto só dessa história, era o ponto que eu acabava focando, assim, por eu ter sido atleta e, ao mesmo tempo, ter sido, tipo, aluna, ter feito estágio. Então, foi uma dica que eu levei muito, assim, comigo, tipo, em todos os meus pitches, em todas as minhas entrevistas, assim. Ah, interessante, bacana. E se você fosse falar assim de performance, né? Porque você comentou que quando você estava prestando sozinha, você até chegou em dinâmica, né? Uhum. Mas qual que foi o momento assim de performance que você começou a notar do tipo assim, nossa, cara, agora eu estou realmente avançando aqui nos processos? Tem assim algum ponto que você conseguiu identificar um momento certo que você estava ali avançando nos processos? Eu acho que foi exatamente nesse segundo semestre, assim, que eu realmente comecei a passar das fases de dinâmica e, assim, antes, tipo, era uma outra dinâmica e, tipo, já setembro, outubro foi difícil eu até conciliar, tipo, a quantidade de dinâmicas com os painéis, com, tipo, o trabalho ao mesmo tempo, assim. E o que eu senti de diferença é que eu tava, tipo, bem preparada, assim. Então, eu entrava nas dinâmicas e, tipo, não é que eu, assim, não deixava ninguém falar, não, tipo, queria controlar tudo, pelo contrário, assim, eu tentava ser, tipo, mais colaborativa possível, assim, e ao mesmo tempo tentar liderar o grupo, assim. Então, saber a hora de falar, saber a hora de ouvir o outro. Então, eu acho que foi depois de toda a preparação mesmo, tipo, individual, que eu senti que eu comecei a realmente avançar nos processos, assim. Tá, legal. E chegou algum momento assim que você teve que falar assim, meu, esse processo aqui eu não vou prestar, vou ter que priorizar outro, ou você, tipo, foi conseguindo fazer todos? Como que foi? Eu confesso que, assim, eu me inscrevi em muitos, mesmo depois da cursoria individual, eu continuei me inscrevendo em boa parte dos trainees, mas alguns eu acabei, tipo, realmente dando uma cortada, assim, então aqueles que eram mais, que não eram voltados para a área de indústria, que era o que eu mais queria, assim, eu tentei dar uma, tipo, selecionar só os que tivessem um salário maior, ou que fossem mais reconhecidos, assim, tanto que eu prestei o do Itaú, apesar de não ser indo para a área de indústria, mas depois, tipo, eu realmente tive que começar a fazer uma lista de prioridades. Então, tipo, às vezes eu tinha entrevistas de 2 empresas ao mesmo tempo, e aí eu tive que abrir mão de uma e ficar com a outra, mesmo que, tipo, não sabia qual delas poderia dar mais certo. Ou também de, tipo, eu já estou na etapa do painel com entrevista, o outro eu ainda estou na dinâmica. Ah, não, então eu vou desistir desse da dinâmica e focar naqueles que eu estou mais perto da final, assim. Então, até acho que novembro, né, que foi mais essas etapas finais que eu fiz, eu acho que eu acabei focando nessas empresas e me desliguei um pouco das outras que eu ia ter que recomeçar tudo de novo, né, fazer teste de novo, dinâmica de novo, e tentei focar nessas que eu já estava mais para semifinal, final, assim. Ah, entendi. E quando você teve que tomar, assim, né, essas decisões, foi muito difícil ou você já estava muito certo do tipo, ah, não, esses daqui são realmente os que eu quero, ou sempre ficava aquela pontinha do, ah, e se? Eu confesso que, assim, antes, quando eu cheguei nas finais, eu tinha, né, eu cheguei em 5 finais, eu tinha uma ordem de prioridade, assim, mas conforme você vai recebendo sims, e aí você, tipo, percebe, ok, agora é real, aí começa a surgir algumas dúvidas. Então, por exemplo, de Itaú, eu poderia ficar, tipo, em São Paulo mesmo, que é onde eu moro, o salário e os benefícios são muito bons, tipo, é uma empresa grande, então, tipo, teriam todo um reconhecimento, assim, só que não é para a área que eu queria, tipo, eu sempre, desde que eu comecei com a Thaís, falei, eu quero a área de indústria, tipo, eu quero trabalhar como engenheira de produção mesmo. Então, foi por isso que eu decidi abrir mão dele, mas tipo, não foi a coisa fácil, assim, né? Tipo, às vezes não era um que eu queria, mas quando veio sim, que foi bem inesperado, eu já, tipo, você vê o diretor falando, nossa, gostei muito de você, quero você no meu time. Fica meio tipo, você fica com um peso na consciência, assim, de falar, tá, mas eu não vou para sua empresa. E entre a Sagoban e a Alpargatas também, assim, a Sagoban seria mais aqui em São Paulo também, e já o Alpargatas eu vou ter que mudar para o Nordeste, provavelmente.
Então, tipo, tá, agora é real. Tipo, se eu escolher Alpargatas, eu vou ter que me mudar. Tipo, vou para outro estado, para um lugar totalmente diferente, novo. Então, dá um pouco aquele medo, aquele receio, assim. Mas, tipo, Alpargatas tinha sido uma das que eu tinha no passado, chegado na fase de dinâmica, então tinha sido uma frustração muito grande, né, não ter passado no processo ano passado. E é uma empresa, assim, que eu já conhecia, tipo, é a Havaianas, que todo mundo gosta, todo mundo usa. Então, é a empresa, assim, que me dá mais paixão, assim, e que eu também acho que tem mais a ver comigo, assim, em relação à cultura e os valores da empresa. Mas não foi fácil, assim, para mim, quando eu fui negar também essa GoBudget, tipo, eu já estava com os documentos quase tudo pronto, foi difícil, assim, não foi muito fácil. São escolhas que às vezes a gente tem que fazer e no caso, renúncias também, né? Porque você estava com duas possibilidades aí que eram em São Paulo, onde você estaria já perto da sua família, da sua casa, mas por um sonho você vai ter que se mudar e tudo mais. E agora que você assim conseguiu, né, alcançar o sonho da aprovação, né? Normalmente a gente tem os novos objetivos, né? E agora, qual que é o seu próximo objetivo? É um cargo de liderança? É conquistar algo seu? O que que é? É um objetivo profissional, pessoal? Eu sempre, na verdade, tive essa ambição de assumir um cargo de liderança, assim, acho que até por isso que eu fui muito atrás de trainee, assim, porque é um meio que você normalmente acaba chegando num cargo de liderança até mais rápido, assim. Então eu sempre tive essa ambição de ser líder, uma mulher e jovem, e, tipo, ser um nome reconhecido, assim, né? Então, tipo, esse vai ser, com certeza, vamos dizer, meu objetivo a longo prazo, assim. Mas agora, no momento, eu acho que eu estou aproveitando mais o fato de ter passado nos processos de trainee, assim, tipo, exatamente, eu estou há 1 ano e meio com o mesmo objetivo, com a mesma meta, tipo, tentando fazer de tudo para alcançar ela, então agora eu, tipo, não, tá bom, agora vamos abstrair um pouco e não ter um objetivo, assim, que eu fique obcecada, que nem eu fiquei com os processos de trainee. Entendi. Agora é bom dar aquela relaxada, aproveitar o momento, né? Para vir o Sim. próximo. Aham. E se você tivesse assim que dizer, né, um dos maiores aprendizados que você teve aí, seja com a Seja Trainee ou prestando os processos, né? Qual que seria assim o maior aprendizado que você teve? Ah, eu acho que é muito aprender a controlar as emoções, assim. Então, né, eu no começo levava mais tranquilamente os processos de trainee, mas aí quanto, né, mais tempo passava, mais eu queria, assim, então foi se tornando cada vez mais um objetivo que eu fazia muita questão de alcançar, assim. Então, para cada etapa eu já começava a ficar ansiosa, assim, tipo, já na fase dos testes, então eu tive muito que aprender, assim, a controlar toda essa minha ansiedade, assim, porque, senão, tipo, eu ia sofrer né, sofrer sempre com antecedência, sofrer na hora de fazer o teste, aí sofrer na hora que vem a resposta do teste, aí, né, porque aí você sofre antes de fazer, por exemplo, uma dinâmica, você fica nervoso que você vai ter que fazer um trabalho em grupo, resolver um case, aí você resolve, aí você recebe a notícia positiva, aí você já começa a sofrer porque você fica feliz que você passou, mas você já começa a sofrer porque você vai ter a próxima etapa e lá vai você de novo, tipo, sofrer, ficar nervoso e ansioso. Então, eu acho que foi, tipo, aprender a, tipo, tentar ao máximo controlar, né, as minhas emoções e também sempre, tipo, ter alguém para conversar, assim. Então, às vezes, conversar ou com a Thaís, ou então conversar com os amigos, conversar com os pais, sempre ter um apoio, assim, porque não é fácil, assim, e tem muita, tipo, tem que aprender a lidar com a frustração, assim, eu recebi realmente muitos nãos antes de conseguir esses sims. Então, tipo, você tem que, ao mesmo tempo que você quer muito, você tem que conseguir manter a cabeça no lugar, assim. Isso é verdade, tem que manter assim, controlar as emoções, porque são muitas respostas, né, positivas, negativas, e essa questão da ansiedade, né, para as próximas etapas, acho que é muito real, né? O pessoal comenta bastante, do tipo, ai, tá, eu fui aprovado aqui para a próxima etapa, legal, mas eu agora tenho que fazer um case, eu não sei fazer um case, né? E aí vem todos esses sentimentos aí de mudanças, né? Aham. E foi mais ou menos 1 ano e meio para você ser aprovada, né? Isso, assim, eu comecei realmente no segundo semestre do ano passado, mas eu considero que o primeiro semestre do ano passado, tipo, foi um teste, assim, tipo, eu realmente não tinha ideia de como que era,
eu achava que, tipo, eu ia ali, que ia ser que nem processo de estágio, assim, me inscrever e pá, e que algum ia dar certo, assim. E depois eu percebi que não é bem assim, que é bem mais difícil do que um programa de estágio. Sim. E qual que é o sentimento agora de aprovação, de ser trainee? Ah, é com certeza de realização, assim, de realização de um sonho, de felicidade, tipo, de que tudo valeu a pena, né? Apesar de todas as frustrações, as ansiedades, um pouco de sofrimento. Então, também, né, a gente estuda pra caramba, então eu falo, eu tenho um bloco de notas de cada uma das empresas que eu tive que estudar e aprender sobre, tipo, um monte, assim. Então é de, ok, eu tive um ano de estudos, mesmo não estando mais na faculdade, mas valeu a pena, assim, principalmente, né, cada sim que eu recebia era tipo, meu, não passei só em um, eu passei em dois, eu passei em três, e tipo, são empresas diferentes ao mesmo tempo, né, então mostra que, né, você consegue passar em empresas diferentes, e apesar de você ser uma pessoa só, assim, porque cada um vê um ponto positivo em você, assim, então às vezes eu me pergunto, né, o que eles veem em mim, tipo, para terem gostado tanto assim de mim. Imagino que o sentimento seja de total realização, né? Ainda mais de um sonho que é o trainee. Uhum. E se você tivesse que deixar agora uma mensagem, né, para as pessoas que ainda estão prestando, que estão agora na mesma trajetória, né, de estudar, se preparar, qual seria, assim, essa mensagem, o conselho que você deixaria? Bom, acho que o meu conselho seria que não desistam, pessoal, porque eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é frustrante, o quanto a gente sofre e tem ataques de ansiedade, né, com cada etapa, com os processos, mas quando o sim chega, tipo, todo o esforço vai ter valido a pena, assim, então, vou perder meu final de semana porque preciso resolver um case, porque preciso estudar a empresa. Eu sei que às vezes é chato e às vezes a gente acha que, tipo, nunca vai passar, que nunca vai dar certo, mas dá. Uma hora funciona, uma hora dá certo. E se você estudar, se você se preparar bastante, eu tenho certeza que o seu sim vai chegar também. Assim como o meu demorou, mas uma hora chegou. E demais. Bom, e o que eu tenho para te dizer agora é que apesar de toda a demora, né, uma hora chega. Então, parabéns, né? Tão merecido por todo o seu esforço, dedicação. E aqui na Seja a gente espera, né, que você tenha assim uma trilha muito bonita aí dentro do trainee e sua trajetória profissional toda. E que você precisar, você pode contar com a gente também, né? A gente sempre costuma dizer que aqui na Seja a gente não tem esse cliente, né? A gente cria realmente um relacionamento com vocês, então a gente quer continuar acompanhando. A gente espera poder te convidar aí para conversar agora, né, como trainee com o pessoal que está prestando. Então, assim, muito sucesso para você e a gente ficou muito feliz com a sua aprovação. Muito obrigada, eu agradeço muito a Seja, eu agradeço muito a Thaís, né, que me aguentou aí, acabou o curso preparação, assim, as reuniões, mas ela continuava no WhatsApp, sempre perguntando como eu estava, pedindo notícias, torcendo por mim, né, ela falava desde o começo, não, até o final do ano eu tenho certeza que você vai passar em algum processo de trainee, assim, então ela acreditava muito mais em mim do que eu mesma, então eu só tenho a agradecer mesmo, muito obrigada. Imagina, parabéns. Obrigada.